Saúde em Revista. Olá amigos, estamos começando mais um programa Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos falar sobre endocardite bacteriana. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos um novo vídeo. Bem, para a gente falar sobre endocardite bacteriana, é bom a gente conversar um pouquinho a respeito do coração. O coração é um órgão oco que tem 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, que por ele passa sangue que vem da corrente sanguínea, vem do resto do organismo, vem pelo átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, depois vai para o pulmão para ser oxigenado, volta para o ventrículo, para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo, volta para o átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito e vai para o resto do organismo. Para que ele tenha aí um fluxo unidirecional, ou seja, o sangue vai de um sentido e não volta, existem válvulas dentro do coração e que faz com que o sangue então só consiga para um lado e não volta para o outro. Essa parte interna do coração e as válvulas cardíacas, elas são recobertas por uma membrana, um tecido chamado endocárdio. E aí, quando o indivíduo tem uma infecção nesse endocárdio, principalmente nessas válvulas, numa dessas válvulas, nós temos a endocardite bacteriana. Pois bem, na corrente sanguínea, de um modo geral, não tem que ter bactérias, mas por um mecanismo que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, pode ser sim que de repente circulem bactérias. E quando o indivíduo tem um defeito numa dessas válvulas cardíacas, o sangue passa por ali de uma forma meio turbilhonada, e aí quando tem uma bactéria que poderia passar tranquilamente pelo coração sem causar nenhum problema, ele vai se alojar ali, aquela bactéria, justamente naquela válvula, causando aí a endocardite bacteriana. E essa endocardite bacteriana faz com que haja formação de coágulos maiores ali na válvula, e a válvula deixa de exercer a função dela, que seria de não deixar o sangue voltar, e com isso a válvula se torna incompetente. Com isso, o indivíduo tem uma série de sintomatologias pelo mau funcionamento do coração. Por exemplo, ele tem falta de ar, cansaço progressivo, primeiro cansaço aos grandes esforços, depois cansaços aos médios esforços e no final cansaços aos mínimos esforços. Se ele fazer absolutamente nada, ele já sente-se ofegante, muito cansado. E aí também ele tem um disparo no coração, tem a sensação de palpitação e é acompanhado de febre. Essa é uma situação grave que o indivíduo, quando diagnosticado com endocardite bacteriana, em geral precisa fazer o tratamento internado com o uso de antibióticos bem específicos. E de um modo geral, essa antibiótico terapia é feita com antibiótico endovenoso. Isto porque
dificilmente o antibiótico acaba atingindo ali o endocárdio, né? Então, os antibióticos via oral têm muito pouco efeito na endocardite bacteriana. Por isso que esse tratamento deve ser feito predominantemente internado. Mas aí, em que condições o indivíduo pode ter essa endocardite bacteriana? Primeiro, ele precisa ter um defeito nessa válvula. Em geral, esse defeito da válvula é um defeito congênito, ou seja, a pessoa já nasceu com um pequeno defeito da válvula cardíaca. Segundo, precisa ter a entrada dessa bactéria. E a entrada dessa bactéria pode ocorrer, por exemplo, por um ferimento que a pessoa tenha no braço, na perna, ou em qualquer parte do organismo. Os abscessos ou os furúnculos também são uma porta de entrada para bactérias para a corrente sanguínea, né? Que também é muito comum as pessoas que não tratam do furúnculo, e aí uma bactéria acaba caindo na corrente sanguínea. Uma outra condição é o uso de qualquer substância injetável e que o indivíduo tem que utilizar seringa de uma forma geral, e isso também é um dos fatores. Ou a seringa utilizada por via terapêutica, por mecanismos terapêuticos, a injeção aí de uma medicação, ou então para coleta sanguínea, para fazer um exame de sangue, ou então o uso não muito recomendável, ou nada recomendável, de substâncias tóxicas aí que são feitas a nível injetável, com um mínimo de profilaxia, de higiene e tal. Muitas vezes o indivíduo acaba nem fazendo uma asepsia direitinho, uma limpeza, uma desinfecção para utilizar essas seringas. E muitas vezes utilizam essas seringas que são compartilhadas com outros indivíduos. Aí a probabilidade do indivíduo ter uma endocardite bacteriana é muito grande. E uma outra circunstância também relativamente comum da endocardite bacteriana é em decorrência de um abscesso dentário, ou então se a pessoa vai fazer algum tratamento odontológico um pouco mais invasivo, ela tem que obrigatoriamente fazer uma antibiótico terapia profilática. Ou seja, tem que tomar antibióticos, começar a tomar antibióticos 1 ou 2 dias antes do procedimento odontológico, e se estender este uso do antibiótico por 5 a 7 dias obrigatoriamente. A gente vê inclusive que, por vezes, alguns tratamentos odontológicos, algumas recomendações odontológicas não parecem muito recomendáveis, que muitas vezes o indivíduo acaba recebendo orientação de somente utilizar um único comprimido de antibiótico no dia do procedimento odontológico. Essa forma a gente considera que não é uma forma adequada, mas que, se for para fazer um mecanismo preventivo mesmo, o indivíduo tem que começar o esquema de antibiótico 1 a 2 dias antes do procedimento. Isso ajuda muito a evitar a endocardite bacteriana, que é um quadro relativamente severo. A endocardite bacteriana muitas vezes leva a então um mau funcionamento do coração por uma incompetência dessa válvula, como eu falei. Mas uma outra consequência da endocardite bacteriana é que muitas vezes o indivíduo tem o desprendimento desse coágulo cheio de bactéria pela corrente sanguínea, formando o que nós chamamos de trombo séptico, que é, vamos dizer assim, um pouquinho de bactérias que se desprende então dessa válvula, que cai na corrente sanguínea e vai se alojar em qualquer outra parte do organismo. Por exemplo, você pode ter uma infecção vinda da endocardite bacteriana, uma infecção para o cérebro,
ou então para o pulmão, ou para o fígado, ou para qualquer outra parte do organismo, sendo aí uma infecção muito grave, né? Quando começa a haver esse desprendimento desse trombo com bactérias, isso é uma condição bastante severa que, inclusive, pode levar o indivíduo ao óbito. Então, precisa sim fazer um tratamento adequado. Bem, essa é uma abordagem geral sobre endocardite bacteriana. Nós sabemos que existem outros tipos de endocardite, por exemplo, viral, fúngica, mas todas elas por contaminação de um micro-organismo no endocárdio. E por hoje é só, e na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós fizermos uma nova publicação. E até a próxima semana!